No dia 30 de dezembro de 1976, a tranquilidade do balneário de Búzios, no Rio de Janeiro, foi abalada por um crime brutal que chocaria o Brasil e marcaria a história da luta contra a violência de gênero. Na casa de praia da Pantera de Minas, Ângela Diniz, um relacionamento que começou como um conto de fadas terminou em tragédia. 4 tiros a queima-roupa, disparados pelo então namorado Raul Fernando do Amaral Street, o Doca, silenciaram para sempre uma mulher que ousou ser livre em uma sociedade que não perdoava tal audácia. O palco do crime, a icônica Praia dos Ossos, uma das paisagens mais paradisíacas do país. O argumento da defesa, a controvérsia legítima defesa da honra, que transformou a vítima em ré e o assassino em herói aos olhos do tribunal. O julgamento expôs o machismo arraigado de uma época, mas também despertou uma onda de protestos feministas que ecoa até hoje. Afinal, o que levou uma mulher independente e admirada a se tornar vítima de um ciúme possessivo? Como um crime tão brutal pôde ser tratado com tanta condescendência pela justiça? E o mais importante, será que realmente aprendemos com essa história? Hoje, revisitamos o caso Ângela Diniz, um assassinato, um julgamento e um movimento que ainda ressoam como um alerta contra a violência que continua a atingir mulheres em todo o Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está aqui no Investigação Criminal True Crime. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo duas grandes advogadas, 2 grandes nomes do direito, 2 grandes mulheres que defendem causas das mulheres. Porque quando você defende uma causa da mulher, você está defendendo uma causa universal. Porque quando a gente fica separando tudo, a gente não vai direto ao ponto. Mas ao longo da história, as mulheres, infelizmente, foram marcadas, por momentos muito difíceis, mas esses momentos precisam ser lembrados. E a gente vai trazer aqui hoje para vocês esses 2 grandes nomes, que é a doutora Cláudia De Luna, que está conosco aqui pelo Zoom, e a doutora Juliana Valente, que vocês já conhecem também. Ela esteve aqui conosco no caso da Marielle, e a sentença que foi dada, e no final aquela frase que foi dita pela magistrada ali, pela juíza, aquilo me impactou muito, quando ela fala que a justiça pode ser lenta, pode ser cega, pode ser tardia, mas uma hora ela acaba chegando. E ela de fato chegou, E toda a história da Marielle veio à tona. E apesar de todos os erros, tentaram enxovalhar o nome daquela mulher de todas as maneiras possíveis, quando a gente descobre ali um crime bárbaro. Aqui a gente vai trazer o nome de uma outra mulher, também bastante importante, que é a Ângela Diniz, que foi morta pelo seu companheiro, um homem abusivo. A gente vai ter aqui a oportunidade de trazer para vocês a questão de novo do ciclo da violência doméstica e o quanto ele é perigoso para as mulheres, o quanto ele é perigoso para as famílias. E a grande maioria das pessoas que vivem nesse ciclo de violência, as vítimas são mulheres. A gente sabe também que nós temos vítimas que são homens, mas as que acabam, como a Ângela acabou, infelizmente são mulheres. E isso aconteceu já há muito tempo, numa época onde era permitida a defesa da honra. A gente vai trazer esse assunto que para mim é uma grande excrescência jurídica. A gente vai poder falar também sobre a questão da mulher honesta. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou trazer novamente, elas vão explicar para a gente, porque isso foi um mantra, que é criado, Como é que alguém diz
que uma mulher é honesta ou não é honesta porque ela é virgem, se casou virgem, ela pode ser devolvida. Uma mulher, inclusive, que era violentada, que, né, sofria agressões sexuais, mas se aquela pessoa, aquele homem, casasse com ela, ele era perdoado. Estava tudo certo. Que mundo é esse? Que pessoas criam leis como essas, né? O corpo da mulher vem sendo legislado há muitos anos. Eu nunca vi legislação sobre o corpo masculino. Homem honesto? A gente poderia criar essa lei do homem honesto, seria interessante. Vou sugerir aqui, não é entre outras, não. Agora estamos vivendo esse horror em relação, né, ao direito legal, ao aborto, um retrocesso que coloca a vida de muitas mulheres em risco e, mais ainda, coloca a vida de crianças em risco. Porque o maior número de pessoas que sofrem agressão sexual, violência sexual no nosso país são crianças de 0 a 12 anos. São essas as crianças. E que muitas vezes acabam grávidas dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus avós, dos seus padrastos. Isso é muito triste, é um grande retrocesso. Mas a gente está aqui para botar o dedo na ferida, goste você ou não, a gente vai expor essa ferida. Doutoras, sejam muito bem-vindas, é uma honra ter vocês duas aqui comigo. E eu vou pedir, doutora Cláudia De Luna, se me permite, vou começar aqui com a doutora Juliana, para ela explicar para a gente que caso é esse, a importância do caso da Ângela Diniz, que foi essa mulher de Minas, essa mineira, né, que estava à frente do seu tempo, uma mulher lindíssima, gente, lindíssima, que vai se casar muito cedo, não é? Com 17 anos. Ela vai se desquitar, elas vão ter a oportunidade de explicar para vocês o que é o desquite. Muita gente, né, nos dias de hoje nunca ouviu falar, mas a gente tinha, né, essa previsão que era o desquite, depois hoje não tem mais, já é diretamente o divórcio. Elas vão explicar para a gente e ela vai conhecer quem? O Doca Street. Esse homem que vai acabar com a vida dela. Inclusive, ela fica um tempo, acho que casada com o Ibrahim Suede também, onde ela vai ganhar ali um apelido, né, da Pantera de Minas, se eu não me engano, mas era assim, ela era uma mulher muito elegante, muito chique, muito bonita, muito à frente do seu tempo. E eu vou pedir para a doutora Juliana começar explicando que caso é esse. Pessoal, primeiramente uma honra estar aqui com vocês, telespectadores, interessados em crimes tão importantes para a gente debater a história do Brasil também, né? Porque quando a gente fala desses crimes que marcam época, a gente está falando, né, de um julgamento no STF que mudou toda a história do Brasil, toda a história da violência contra as mulheres. Então, primeiramente agradeço a iniciativa tão importante do programa, Carla, Cláudia Luna, um prazer estar aqui com vocês. Ângela Diniz foi uma mulher casada, né, casou muito jovem e depois que se desquitou, né, não tinha o direito a novo casamento, ela acabou vivendo sua vida como uma mulher livre, né, como tentamos ser hoje em dia, né? Então teve um outro namorado também, era uma mulher um pouco à frente do tempo dela, por conta, né, das vestimentas livres, usar biquíni, etc. Então ela ficou com esse apelido de Pantera de Minas, por ser uma pessoa que chamava muita atenção, né, por sua liberdade de ser, de falar, enfim. E apesar dela ser contra o movimento feminista, acho que isso também é um grande adendo. Né, era uma mulher livre, mas que não concordava, ou talvez não entendia o que via a ser esse movimento que mais tarde defendeu, né, ela pós-morte, inclusive, né? Então, ela, né, no seu relacionamento posterior, ela se envolveu com Doc Street, que era um homem rico na época. Sim. Um relacionamento muito curto, de 3 meses, e eles planejaram se casar e morar em Búzios. Em 2 dias só de Búzios, ela foi assassinada. E, em verdade, o que as testemunhas indiretas do caso dizem, digo testemunhas indiretas e que não estão nem qualificadas nos autos, né? A gente sabe disso por notícias na mídia, etc. Mas amigos dela relatavam que ela vivia num ciclo de violência
Então, que ela já tinha sido agredida outras vezes e um dos melhores amigos disse que ela pretendia terminar o casamento lá em Búzios. E outras testemunhas já locais dizem que ouviram ela falar que gostaria de terminar e logo depois ouviram um disparo. Uma terceira testemunha, que é uma moça que trabalhava na casa, né, caseira ali, como chamavam na época ali, disse que viu, depois da discussão, o Dockstreet entrando na casa, pegando uma bolsa que teria arma, ela foi saber depois, e voltando ali a discutir com a Ângela. E nesse dia ele disparou 4 balas contra a Ângela Diniz, sua então companheira. E então, naquela época, ele foi investigado e em seu júri, infelizmente, teve uma sentença muito branda, né? Que foram praticamente só 2 anos de condenação. Quer que eu fale mais? Não, é assim, e é interessante, né, doutora, porque ele foi ali defendido por um grande jurista, o Evandro Lins e Silva, né? Enfim, qual é a função aqui até, né? Vamos, né, fazer jus aos advogados, né? Eles vão usar o que o direito lhe dá de melhor, né? A gente está falando o nosso direito, o direito brasileiro, ele é muito interpretativo. Então, os bons juristas, os bons advogados vão, né, se debruçar, vão esmiuçar aquilo tudo e eles vão usar o melhor caminho para defender os seus clientes. E é exatamente isso que o Evandro Lins e Silva vai fazer, quando ele vai trazer a tese, né, do direito da honra, né, essa tese, eu juro, eu tenho até dificuldade de falar sobre isso, porque vai me dando um embrulho no estômago. Porque o que eles fizeram, né? E com todo respeito aos advogados, eles destruíram a figura da vítima. A vítima vai se transformar em culpada. Praticamente, ela pediu para ser morta, né? Porque é a defesa da honra. Defender a honra de quem? Né? Que honra é essa? Tirar a vida de uma pessoa porque você é abusivo, isso está tudo errado. É assim, é para a gente voltar e falar, a gente não deu certo como sociedade. Independente, sabe, até da luta pelo feminismo, porque ela é muito importante, né? E a gente precisa explicar isso aqui, principalmente quando ela é tratada de forma séria. Porque estamos falando de um ser humano que é do gênero feminino e que vem sofrendo ao longo dos anos, né, da sua existência as piores agressões, né, porque muitas vezes ele é colocado na condição, né, de objeto, da objetificação. Então, objeto, logo eu faço o que eu quiser, eu quebro, boto aqui, deixo de castigo, como se aquela pessoa não fosse humana, fosse somente uma coisa. E é isso que é feito. Não é isso, doutora Cláudia de Luna? A Ângela, ela é destruída. E dentro daquele momento histórico que nós vivíamos, né, e a gente precisa entender que momento é esse, porque nós avançamos muito, graças a Deus, não é? Temos hoje uma outra cabeça, e eu sempre digo que a grande maioria dos homens é amigo das mulheres e não aceita esse tipo de conduta, né? Entende que essa conduta é muito errada, que são poucos os que ainda, né, fazem essa grande confusão, mas que, enfim, a gente lida com eles e não tem problema nenhum, estamos aqui para isso, não é? Para educar essas pessoas. Porque eu acho que beira, inclusive, um problema cognitivo, quando você não entende que você está lidando com um ser humano. Ela é uma mulher e ela merece respeito. E o que aconteceu naquela época foi um total desrespeito. Ela foi desclassificada, foi dado a ele o direito, né, de matá-la, com 4 tiros, gente, 3 na face, 1 na nuca. Você imagina isso, né, para uma mulher que era linda. Porque, assim, um tiro na face é muito pessoal, não é isso, doutora? É muito interessante a gente começar a partir daí, a partir da estética desse feminicídio, a partir de como esse feminicídio acontece.
pelo que a gente observa, pelo que os fatos de Ângela Diniz, como esse feminicídio acontece, 3 tiros no rosto, na face, 1 tiro na nuca, eu não sei se você me ouve. Escuto, Né? sim. 3 tiros na nuca, o que a gente lê? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que se dá a partir da leitura desse feminicídio, onde ela leva 3 tiros na face e 1 na nuca? Isso significa dizer que a mensagem que esse homem que mata essa mulher, ele dá é a seguinte: eu preciso acabar com a exuberância dela, destruindo-lhe a face. E eu preciso dominar o seu pensamento, não é? Subjugá-la, dando-lhe um outro tiro na nuca. E é muito interessante nós observarmos a forma como esse relacionamento evolui, muito rápido. Ângela se casa muito cedo, tem 3 filhos com um homem de 31 anos, numa sociedade eminentemente muito mais conservadora, a sociedade mineira, onde ela se desquita, ou seja, ela toma a iniciativa de romper um matrimônio, que é algo sagrado da perspectiva moral para a sociedade da época, e ela ainda se torna muito mais, digamos assim, estigmatizada, porque é a mãe que perde a guarda dos filhos, a sua liberdade para viver a sua vida. E aqui ela recebe estigmas de que ela é a pantera, que ela é livre demais. E o Doca Street entra na vida dela com essa intensidade. Em 3 meses, querem morar juntos, já decidem se casar. E essa mulher, ela é assassinada. Acontece um feminicídio. Por quê? Porque ela era uma mulher que não se deixava controlar por ele. E a única maneira que ele tem de exercer o seu controle em caráter definitivo é exterminando a vida dela. E assim ele o faz. Porque foi a iniciativa dela romper o relacionamento. E a lógica de homens que são autores de violência é o controle da vida, do corpo e da mente dessa mulher. Quando ele não consegue exercer isso, ele parte para essa postura extrema. É o quê? O de eliminar a vida dela, que é justamente a prática do feminicídio. E quando nós olhamos essa dinâmica, a gente entende, quando você fala que ela foi reduzida a uma coisa, ele a tratou como se fosse uma coisa. Nós precisamos fazer o exercício que a sempre sábia e oportuna filosofia africana nos ensina. Se aconteceu o crime da Ângela Diniz, assim como outros, onde naquela sociedade, a época dos anos 60, 70, ainda sob a égide da ditadura militar, onde havia muito mais uma normatização, uma naturalização da violência contra a mulher, considerando, inclusive, que essa violência que matou a Ângela Diniz é hoje o que nós chamamos, desde 2006, de violência doméstica intrafamiliar. Obviamente, regida, não é? Disciplinada pela Lei Maria da Penha. Mas, e era uma violência que nos anos 70, Ângela Diniz, esse caso é de 76, era uma violência que era algo natural, ou seja, a sociedade vivia sob a égide de que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou seja, era uma violência legitimada moral e socialmente, naquele período. Primeiro, Ângela Diniz era uma mulher branca e da alta sociedade mineira e carioca. Segundo, houve uma grande comoção pela forma cruel. E isso também tira da invisibilidade e mexe com as mulheres na sociedade da época, considerando a
forma e os argumentos jurídicos utilizados, ou seja, a tese jurídica utilizada para a defesa, o exercício da defesa daquele réu, e a forma como aquele julgamento é conduzido, ou seja, desqualificando, coisificando, deslegitimando e violando, sim, a honra de uma mulher que, inclusive, já estava morta. E olha só, todo esse caminho, toda essa dinâmica de desqualificação, de recoisificação da vítima, mesmo após a sua morte, acabou por trazer uma efervescência e uma verdadeira comoção social e mexer com os brios das mulheres que, à época, já estavam naquele contexto, vivenciando o início ou inspiradas no movimento feminista, tanto o movimento feminista americano como o europeu. Então, essa foi a conjuntura que traz o caso Ângela Diniz como um caso emblemático até os dias de hoje. E quando nós olhamos essa situação de que mulheres são mortas e ainda mortas, mesmo com a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que data de 2015, a Lei do Feminicídio e a Lei Maria da Penha 2010, o que é muito esse diagnóstico estatístico que nós temos hoje de números estratosféricos que matam as mulheres ou do impacto das violências vidas das mulheres, não é algo que começa agora ou que começou a partir do caso Ângela Diniz. Nós realizar a análise da nossa história para entender essa violência no nosso território brasileiro, ela já inicia desde o período colonial. Com a colonização do Brasil, os bandeirantes que nós entendemos nos escolares, nas nossas aulas de história, que eram aquelas pessoas que eram pagas regiamente pela coroa portuguesa para desbravar o nosso território brasileiro, que parecia uma floresta amazônica, obviamente que não desmatada, como hoje, eles também tiveram o papel de iniciar essa cultura da violência contra a mulher. Como é que eles faziam isso? Eles, para simbolizar aquela ocupação do novo território, eles estupravam as mulheres indígenas e muitas delas, quando resistiam, elas eram mortas com os facões que eles utilizavam para abrir aquelas matas, aquelas terras. Não é? Então, não é de hoje que isso acontece. Doutora, muito bem colocado a sua fala, né? Mostra, né, todo o horror ao longo de muito tempo que nós mulheres estamos passando. Mas sabe o que é muito importante? Porque depois que uma vítima se vai, né, principalmente uma vítima de homicídio, e muito bem colocado por você, aqui é um feminicídio, apesar de nós não termos essa, né, tipificação legal na época, mas é um feminicídio, é muito importante que essas vítimas tenham voz. E elas vão ter voz através de todas nós, de todos nós, porque tem homens também que se juntam a esse coro, para que essas histórias, que são macabras, perversas, não sejam esquecidas. Nós precisamos falar sobre isso para que essas coisas não se repitam. A gente vai acabar com esses crimes? Infelizmente não, porque a perversidade está dentro do ser humano, mas é um grande sinal de alerta. Quando a gente fala desse caso, é importante, gente, a gente trazer para vocês aonde tudo isso aconteceu e a linha do tempo. Então eu vou pedir para a nossa produção aqui trazer primeiro um mapa para a gente entender aonde aconteceu esse crime, que aconteceu na Praia dos Ossos, em Búzios, no Rio de Janeiro, que é um local muito bonito, né, do nosso país. A gente tem aqui o mapa do Brasil, nós vamos ali lá para o estado do Rio de Janeiro, nós vamos para a região de Búzios, né, que é o litoral, um litoral bastante importante
do Rio de Janeiro, ali a Praia dos Ossos, aonde ela possuía uma casa, né? Como muito bem trouxe a doutora Cláudia, ela vem aí de uma classe bastante abastada, então essa é uma região ali, né, de pessoas que têm bastante dinheiro, né, uma região muito rica ali do Rio de Janeiro, e ela ali com poucos dias, no final do ano, no dia 30, né, o Doca Street, que era o marido dela à época, vai cometer esse crime bárbaro. E aí eu vou trazer a linha do tempo para a gente passar aqui para vocês e a gente poder falar, voltar a falar, porque ele vai passar por 2 julgamentos. Isso é muito importante também. Vamos tentar, né, arrumar o erro, mas eu acho que não foi muito bem arrumado, mas vou deixar para vocês explicarem isso para a gente. Vocês colocam a arte com a linha do tempo para a gente? Então, a linha do tempo é o seguinte, 1944 é o nascimento da Ângela Diniz, né, em Minas Gerais. Eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês que é muito interessante. A gente tem 2 grandes mulheres com sobrenome de Diniz. Uma é a Ângela e a outra é a Leila Diniz. A Leila vai nascer em Niterói, no Rio de Janeiro, e olha que coincidência, ela vai nascer em 1945. E sabe qual é a maior coincidência? As 2 têm pai com o mesmo nome, Newton Diniz. E aí, só que o pai da Leila é Newton Diniz e o pai da Ângela é Newton Viana Diniz. E elas têm 1 aninho só de diferença, mas são histórias completamente diferentes. A Leila também vai morrer de forma trágica, aí já num acidente de avião. E a Ângela vai morrer na mão do seu marido, do seu companheiro, que é o Doca. A Ângela é uma mulher muito bonita. Em 1961, ela vai casar com o Milton Vilas Boas, com quem teve 3 filhos. Ela se casa, gente, com 17 anos. Ela era muito jovem, uma garota, né? Em 1970, ela tem o desquite e ela se muda para o Rio de Janeiro. A guarda dos filhos vai ficar com o pai. Aí eu vou pedir, inclusive, para as doutoras nos explicarem por que ela perde essa guarda dos filhos, não é? E em 1976, em agosto de 76, ela conhece o Doca Street, em São Paulo. E aí, para vocês, o Doca Street, ele nasce em São Paulo, né? E ele é de 34. Tá? Ele vai falecer com 86 anos, bem mais para frente. E em dezembro de 1976, eles vão ter essa ida, né, do casal para Búzios. E no dia 30, infelizmente, a Ângela é assassinada pelo seu companheiro. E aí essa grande violência que ela já vinha sofrendo, né, inclusive porque o ciclo de violência começa com a violência psicológica e ele vai terminar de forma muito trágica, que é o feminicídio, né? Ele passa por várias fases e várias etapas. E aí, em 1979, é o primeiro julgamento em Cabo Frio, com uma sentença que eu acho que é pífia e ridícula. E aí, em 1970, já 80, tem os movimentos feministas, eles vão se intensificar, né, na luta contra a violência de gênero. Em 81, vai ter um segundo julgamento, que aí ele vai receber uma condenação de 15 anos por homicídio. E eu acho que também é muito pequena essa pena de 15 anos. Mas as doutoras aqui vão ter a oportunidade também de explicar para a gente, porque o homicídio que nós conhecemos hoje não é, a pena para o homicídio não é a mesma do que era na época, né? Nós tivemos as reviravoltas, inclusive com o caso da Daniela Pérez, com a própria Glória Pérez, que vai reunir uma quantidade bastante grande de assinaturas para a mudança da nossa lei para homicídio qualificado. E aí, em 2023, o STF declara inconstitucional a tese de legítima defesa da honra. Isso é de uma excrescência jurídica absurda. E vamos lembrar também que uma outra lei, para mim, absurda, horrorosa, é a lei da mulher honesta, que graças a Deus também caiu, mas eu proponho aqui para que nós todos, como sociedade, tenhamos a lei do homem honesto, né? Uma lei bastante importante e interessante. Nós precisamos
legislar também um pouco sobre o corpo masculino, né? Que eu acho que aí é ficar igual. Mas vamos lá. Minhas queridas, desculpa aqui a minha ironia, vamos entender, doutora Juliana, porque nós tivemos aí 2 julgamentos. O que muda do primeiro julgamento para esse segundo julgamento? E como é que isso acontece, né? Porque isso era... O que teve a anulação do primeiro? O que aconteceu? Porque para você ter um segundo julgamento, algo tem que ter acontecido no primeiro. É importante contextualizar também em que época que a gente estava, por que esse crime foi tão silenciado, né? Além da gente estar... os direitos das mulheres, né, em âmbito nacional e internacional serem muito abafados, a gente estava vivendo o período da ditadura militar também, governo Geisel, né, e as lideranças feministas, inclusive, estavam exiladas. Então, é importante se falar, né, essas mulheres não estavam conseguindo se manifestar sobre outras liberdades, imagina sobre o que acontece em casa, que até hoje a gente tem essa dificuldade. Então, é muito importante trazer o contexto histórico também do porquê dessa impunidade. Ali, na época também do AI-5, então os movimentos feministas, as grandes lideranças não estavam no Brasil. Esse crime se deu em Búzios, que era uma cidade que a gente pode considerar como interiorana, que, né, por alguns processos aí investigatórios que trazem aí na mídia documentários também sobre esse crime que modificou a história do direito das mulheres no país. Elas trazem que naquela época Búzios tinha uma vivência um pouco diferente do Rio de Janeiro capital. Então, tinham pensamentos um pouco mais atrasados do que do Rio de Janeiro capital, que já se falava em liberdade da mulher, em ela, né, se desquitar e poder ter outro namorado, outro marido. Era Geisel, perdão, né? Posteriormente foi Médici. Mas, enfim, era importante contextualizar a época do crime, porque no primeiro julgamento, o que se dizem, né, os documentários, as manchetes de jornais, é que o Dock Street ele entrou aclamado pelo público, o que é um absurdo. Então, teve toda essa pressão popular, o júri como um todo, só um jurado votou contra a pena ali imposta, que foi praticamente de absolvição, né? Apesar de ser 2 anos, foi acolhida a tese legítima defesa da honra. Então, assim... Ele pegou 1 ano e 2 meses por conta somente do excesso da legítima defesa. Porque a legítima defesa, em tese, caberia absolvição. E tem pré-requisitos para a legítima defesa, né? Então, ele está se defendendo ali de um perigo eminente e tem que ser uma defesa proporcional. Qual que é o perigo eminente que a defesa dele alega? Né? Do que ele estaria se defendendo? Da honra dele. Então, da onde que eles montam tudo isso, que isso é importante contextualizar também. No meio do inquérito policial, eles ouvem testemunhas que teriam visto esse casal ali ao longo do dia. E uma das testemunhas foi a Gabriele, uma alemã que estava passando ali na praia vendendo alguma coisa. E daí ela acho que esbarra na Ângela, ela esbarra de volta, e daí... Segundo ela, foi algum erro de tradução, mas ela diz assim, que a Ângela encostou nela de uma forma sexual. Depois ela nega no inquérito, fala, não, o erro é da tradução de vocês. Mas daí a defesa do Dock Street, que inclusive foi feita por um ex-ministro, ela se utiliza disso, né, trazendo que ela era promíscua, então com diversas calúnias, injúrias, difamações, com diversos crimes contra ela, que hoje em dia, inclusive, é importante esclarecer que não poderiam acontecer. Existe a Lei Mariana Ferrer, que proíbe, inclusive, né, a gente trazer essa vida fora do crime e colocar a vítima ali como ré também, como foi o caso da Mariana Ferrer, que tentou acontecer igualzinho que aconteceu com a Ângela Diniz, enfim. Mas foi essa tese que o Dock Street utilizou, né, que a defesa dele utilizou. Então, colocou como promíscua, chegaram a chamá-la de prostituta de luxo. Então, uma série de absurdos em que ele foi aclamado, ficou como coitadinho, e a sociedade como um todo, não, ele precisava realmente ter resguardado a honra. Então, assim, ele acabou pegando 1 ano e 2 meses só por conta do excesso da legítima defesa, né? Poderia até ter sido absolvido, mas por conta do excesso, ele deu 4 tiros na cara. A desculpa que ele dá ele estava ali com a bolsa dele que tinha arma,
Eles discutem, segundo ele, ela dá um bufetão na cara dele, a bolsa cai e só, segundo ele, né? Só porque a bolsa caiu, ele viu a arma e atirou, e que era uma coisa que ele jamais faria, que foi um instinto de legítima defesa. Ora, jamais faria, como assim se há relatos que ele já agredia, né? Em 3 meses aí de namoro, casamento que eles tinham, uma das funcionárias da casa já tinha relatado que já tinha visto a senhora Ângela com o rosto sangrando e com ferimentos. Um outro colega também falava que ela relatava que, inclusive, ela ficava ali em cárcere privado, que ele não deixava sair, que ela só podia ligar para ele quando ele estava no banheiro, então ligava escondido. Então, a gente vê como foi a estrutura aí de defesa montada. Então, acho que esse é um ponto importante de se trazer, que isso só aconteceu por conta da época, né? Da falta também de manifestações populares. A lei... Como as mulheres eram caladas, elas não eram ouvidas, não é? Elas não tinham espaço, inclusive, para dizer nós existimos, porque quando tudo isso acontece com uma mulher, independente de quem ela seja, quando você conta e a gente está aqui assistindo, né, a sua fala, é muito triste, porque e assim, como ela foi tratada como uma prostituta de luxo, ou seja, e isso é importante a gente frisar aqui, doutora Juliana e doutora Cláudia, porque é como se fosse ok, então vamos matar prostitutas. O que é isso, gente? São seres humanos, a gente não mata ninguém, a gente não mata nenhuma pessoa, né? Então, assim, olha o absurdo, como é que é a mentalidade, porque, né, muitas pessoas escutam isso e falam, nossa, mas isso é um absurdo, mas a gente também não pode ser anacrônico. Naquela época, o que ela falou, isso era tudo muito pacificado. Então, sabe, você esperava o papel de uma mulher, o que a mulher ela tinha que ficar à sombra de um homem? O tempo todo é isso. Porque uma mulher feliz, uma mulher liberta, uma mulher independente, uma mulher inteligente, uma mulher criativa, ela incomodava. É como se ela tirasse o brilho de alguém. E assim, sabe o que é triste? Porque uma mulher com todas essas qualidades e características, ela soma, ela não tira brilho de ninguém, ela é maravilhosa. Você tem do seu lado, quem tem uma mulher com todas essas características, tem um brilhante do seu lado. Mas uma pessoa que se incomoda com tudo isso é de uma pequenez tão grande. E aí o que ele fala? E assim, quando você fala de excesso também, né, doutora Juliana, aqui, porque ele vai, né, dar vários tiros no rosto dela, quer dizer, que defesa é essa? Porque você dá um tiro, né? Você dá 4 tiros aqui nessa região da face. Isso, quando a gente conversa com psicólogos forenses, isso é crime de ódio. É crime de ódio. E se você estava ali para se defender de alguma coisa, digamos que ela tivesse possuída, olha, ela estava louca, ela vinha para me matar. Você ia tentar segurá-la de uma outra forma. Não, você não só quis acabar com a vida dela, você quis acabar com a beleza dela, com a alegria dela, com a reputação dela. É tão horrível esse crime. Quando a gente vai, sabe, parando para olhar, ele é horrível, principalmente na época onde ele acontece. Porque vejam só, ela é uma mulher com muitas posses. Você imagina as outras mulheres que não tinham o poder financeiro que ela tinha. E esse caso ganha essa repercussão, inclusive porque ela era uma mulher com muitas posses. Né? Porque ele vai deixar ali... Quando ele tira a vida da Ângela, ele deixa 3 filhos sem mãe, porque ela tinha 3 filhos. 3 filhos. Independente se estavam morando com o pai ou não, eles tinham uma mãe. E né, ficaram ali sem essa mãe. Ou seja, lhes foi tirado o direito de conviver com essa mãe, com essa mulher exuberante. Você imagina que maravilhoso não seria ser filho de uma mulher como essa, né? Uma mulher inteligente, criativa, engraçada, alegre, feliz. Isso tudo incomodava muito. Mas é importante a gente prestar atenção na tua fala, Juliana. E aí a gente vai ter um segundo julgamento, correto?
E por que esse julgamento vai acontecer? O primeiro foi anulado? Isso, eu queria até trazer também, mais uma vez, o contexto histórico, trazendo um gancho até do que a Carla muito bem falou, né? Sobre, então, uma prostituta tem o direito de ser assassinada? Para eles, na época, tinha. Esse julgamento, ele é anulado devido à pressão da sociedade, né? Então, a gente vê a força também que essas manifestações populares têm para incidir em decisões judiciais, de certa forma, também em leis, né? Mas essas mulheres, lideranças feministas que estavam exiladas, voltam ao Brasil na década de 80 e, paralelamente, acontecem 3 crimes também violentos contra as mulheres e todos contra mulheres da alta sociedade. Perdão, 2 contra mulheres da alta sociedade, né? Um que era um professor universitário que é muito famoso, que espancou uma mulher paulista, outro em Minas, e que daí foi fácil, né, segundo aí os documentários feministas, por que pegou muito ali, daí dizem que é aí que surgiu realmente forte o movimento feminista, foi a primeira vez que o movimento feminista começa a falar de violência no Brasil, porque era uma mulher enquadrada na sociedade como a perfeita, a dona de casa, recatada e do lar, né, esse conceito horroroso que eles querem colocar de mulher, então era essa mulher enquadrada nesses pré-requisitos. Então teve uma grande comoção nacional também, porque grandes lideranças feministas voltam ao Brasil e tiveram alguns atos. E na mesma época, uma prostituta foi assassinada também por um cliente. E isso não sai nos manchetes, se ela era prostituta ou não, só falam que teve uma manifestação e fica meio inconclusivo sobre o que se era e depois volta aí falando o que era. Então, essas 3 manifestações na mesma época fizeram ferver ali o caso da Ângela Diniz, né? O que a gente tem de documentos na época nos jornais é que o clima dentro da audiência, do júri, né? Desse segundo júri já era completamente diferente. Que a sociedade, que os jurados, que os juízes já, né, temiam realmente deixar impune um crime como esse, até porque no mesmo mês tinham tido 3 crimes graves. Então é importante trazer todo esse outro contexto também. E sabe o que é importante? É que um homem que mata uma mulher, ele mata qualquer pessoa, ele mata homens também, não é? Então, assim, ele é um criminoso, ele é um assassino. E o lugar de assassino é numa penitenciária. Então, assim, inclusive por inteligência, para outros homens, a gente precisa recolher essa pessoa, ele tem que ir para o lugar correto. Doutora Cláudia, eu vou pedir para você, porque eu acho que, assim, essa história toda, esse caso, por mais triste que ele seja, ele traz um gancho muito importante para a gente poder falar de feminismo. E falar de feminismo de forma séria. Porque muitas pessoas tentam banalizar esse termo. Mas por que o feminismo nasce, gente? O feminismo nasce para a gente tentar parar com a violência contra a mulher. Independente se você é homem, se você é mulher, você nasce de uma mulher. Você precisa de um corpo feminino. Pode ser que lá na frente a tecnologia, a ciência, né, consiga gerar bebês fora de um corpo de uma mulher. Neste momento ainda é impossível, mas tem mais uma questão. Mesmo que a ciência lá na frente consiga fazer tudo isso, você vai precisar de um óvulo e de um espermatozoide. Você não consegue gerar seres humanos a não ser desta forma. Pode ser que, né, aí numa vida que nós não estejamos mais aqui, possamos conceber de uma outra forma, mas a mulher ela é extremamente importante para que a gente traga a vida. E mais do que isso, essa mulher carrega a vida durante 9 meses, pelo menos. Então, quando a gente fala dessa questão do feminismo, a gente está falando de violência. Exatamente isso. E quando a gente não entende que esta mulher está sofrendo violência, isso é muito triste. E a gente precisa, como elas muito bem colocaram aqui, dar voz para essas vítimas, dar voz, e o feminismo vem trazer isso. O feminismo vem ajudar a tentar diminuir a violência contra a mulher. O feminismo não está aqui para dizer que mulheres não gostam de homens. O feminismo nunca foi para isso.
Então, quando alguém te vem trazendo essa narrativa de que são homens contra mulheres, mulheres contra homens, isto é uma imbecilidade. O feminismo, o verdadeiro feminismo, vem lutar pela vida de uma mulher, pela não violência contra essa mulher. E não importa se você conhece ou não a mulher que sofre violência. Empatia é a palavra que manda. Doutora Cláudia, fale um pouco sobre isso. Exato. E até trazendo um pouco, Carla, desse contexto histórico que a querida doutora Juliana Valente estava a relatar, é importante a gente dizer que em 1975 a ONU havia instituído a década da mulher. Então, isso significa dizer que o crime Ângela Diniz acontece justamente um ano depois da instituição da década da mulher pela Organização das Nações Unidas, em que nós temos um Brasil, a despeito de um contexto de ditadura militar, já efervescido pelos movimentos feministas e movimentos de mulheres, né? Inspirado até pelo movimento feminista americano, onde as mulheres lutavam, né, até pelo próprio surgimento da pílula anticoncepcional, pela emancipação, pelo respeito às suas vidas e emancipação de seus corpos. Então, quando o feminismo ele chega à sociedade, a princípio, ele chega como esse movimento disruptivo, aparentemente agressivo. Por quê? Justamente porque as mulheres não tinham voz. As mulheres elas foram milenarmente, historicamente silenciadas. Não tinham vontade. Elas não podiam decidir quantos filhos podiam ter. Elas não podiam, como assim decidiu Ângela, romper os seus relacionamentos, e se assim rompessem os seus casamentos pelo desquite, estavam destinadas a perder a guarda de seus filhos, porque ser filho de uma mãe desquitada era equivalente a ser filho de uma mãe prostituta. Então, na sociedade mineira dos anos 70, quando Ângela Diniz se desquita de Milton Vilas Boas, ela perde a guarda de seus filhos como uma forma de castigo. Então, é muito interessante que a gente veja o quanto Ângela se torna esta mulher exuberante, esta mulher dona de si, protagonista, o preço que ela paga por suas escolhas. Ao mesmo tempo em que se torna essa mulher exuberante, ela se torna essa mulher estigmatizada pela sociedade, inclusive após a sua morte. E aí, o que o movimento feminista faz? A partir do julgamento, do primeiro julgamento de Doca, elas dizem não. Até porque uma das teses, ou seja, alguns dos argumentos jurídicos utilizados pela defesa de Doca é que o cliente, o Doca, matou sim. Ele matou em legítima defesa de sua honra para que pudesse lavar a sua honra com sangue. Ele matou por amor. Este foi dos argumentos utilizados à época pelo brilhante advogado criminalista Dr. Evandro Lins e Silva. Então, o que acontece? Você tem uma forma de minimizar, ou seja, de justificar este crime contra esta mulher, dizendo que este homem teve razão em fazê-lo, porque a atitude libertária desta mulher, quando decidiu escolher por romper o relacionamento com ele, o desonrou, feriu a sua honra. Então, era justo e legítimo que ele exterminasse como uma réplica do período natural e legítima de exterminar a vida daquelas mulheres, a vida de Ângela Diniz. E o que esse feminicídio, à época, faz? O que a morte de Ângela Diniz faz? Ele cria um novo capítulo na história dos homicídios naquela época de mulheres na sociedade. Esses homicídios aconteciam a todo o tempo.
E Ângela Diniz se torna essa morte tão emblemática porque era uma mulher, como eu já disse aqui, uma mulher branca da alta sociedade e que era uma mulher que vivia nas páginas das colunas sociais. Ela era uma socialite. Quantas mulheres anônimas no Brasil daquela época tinham sido assassinadas e sequer nós tivemos conhecimento, porque era natural o extermínio de mulheres à época por uma prática que o feminismo sempre veio a combater e a questionar, que era a prática da misoginia, o ódio natural às mulheres. Então, era o ódio que estava matando e não o amor. Então, é interessante que a gente desconstrua essa lógica de quem ama, matei por amor. Não, quem ama não mata. E esse foi o mote, esse foi o slogan, o grito da época das feministas. Que amor é esse que mata? Quem ama não mata. Isso é ódio, isso é misoginia. O que Doca fez, a motivação de Doca ao matar Ângela Diniz não foi o amor, foi o ódio. Foi a misoginia. Exatamente. Foi o ódio pelo fato dela romper o relacionamento com ele. Por ela ter voz, né? Então, por ela ter voz. Por ela querer praticar o exercício de ser livre. Sabe? E isso é um absurdo. Mas sabe que eu vou perguntar aqui para vocês uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala, né, nesses ciclos de violência familiar, de violência contra a mulher, a gente está falando aqui de companheiros abusivos, de homens abusivos, né? E isso continua. A gente, infelizmente, ainda assiste a casos que são absurdos. Eu aqui mesmo, né, trago as notícias que são tristíssimas. A quantidade de feminicídios, a quantidade de violência contra a mulher, infelizmente, não vem caindo, né? Ela vem ainda crescendo. A gente precisa de muito trabalho, de muita política pública, e eu acho que a gente precisa de muita educação, porque quando a gente para pensar num homem abusivo, este homem foi criado por alguém. Este homem, ele vem de algum contexto familiar. Que contexto familiar é esse? Como é que nós estamos criando esses homens? Como é que esses homens estão sendo criados? O que é passado para eles? Porque, assim, eu queria até trazer a questão, né, de novo, dessa lei, a lei da mulher honesta, porque isso, por mais que ela já tenha caído, durante muito tempo, né, e elas vão poder explicar aqui pra gente, que um homem poderia, né, vamos dizer, né, findar um casamento se ele descobrisse que aquela mulher não tinha sido casada, não havia casado virgem, né? Olha o absurdo isso, gente. A pior coisa do mundo que você pode querer para sua vida é casar com uma mulher virgem ou casar com um homem virgem, porque assim, gente, você precisa ter experiências na vida, até para ter certeza, não é? Então, assim, você é forte. Se a mulher fala assim, eu sou virgem, fala, então, filha, precisa de um pouquinho, para ter certeza, esse negócio é aquilo mesmo que você quer, você está gostando, porque é tudo. É uma questão, gente... Vai que você prova e não é bom, né? Exatamente! Vamos ser inteligentes. Ter que me desquitar. Inteligentes, exatamente, inteligentes, né? É isso, é por inteligência. Com o máximo respeito a quem quer tomar essa decisão de se casar virgem, mas, gente, será, né? E assim, até porque não tem problema nenhum, né? A pessoa que experimenta, ela não fica melhor ou pior. Eu acho que, na verdade, ela só fica melhor, entendeu? A pessoa ela só vai ficar melhor. Mas concordo com a doutora Juliana aqui, a gente respeita quem tem essa decisão. Mas, se eu puder dar alguma dica, sabe, experimente. E tudo aquilo que a gente experimenta, a gente vai ganhando, né, o quê? Experiência, para ter certeza de que é aquilo mesmo que eu quero para a minha vida. Mas esses homens também viveram com esse mantra. Olha que coisa horrível. O nome da lei, mulher honesta. Ou seja, se ela não era virgem, ela é o quê? Desonesta? Né? E essa lei caiu agora, se não me engano, em 2006, não é isso? 2006 ou 2004, não me lembro. Eu que já sou casada há um tempão, eu não sou mulher honesta. Deixar aqui muito claro, muito feliz, dizer que não sou honesta. Nesse ponto, não tem problema nenhum de falar sobre isso.
Mas então a gente tem uma criação, como é que nós estamos criando esses homens? Aí tem uma questão de legislação que traz essas excrescências, que são uma excrescência. Até conversando com amigos de outros países, quando eu trago esse assunto, as pessoas falam, não, mas isso é verdade, Carla? Eu falei, não, isso é verdade. Isso esteve dentro das nossas leis. Caiu, também caiu a legítima defesa da honra. Mas até então, a gente tinha a legítima defesa da honra, a gente tinha a mulher honesta. E como é que a gente precisa de educação para refazer, né? Como se a gente tivesse que reconfigurar a cabeça de alguns homens que até então foram criados com essas ideias completamente erradas e que tudo isso é muito normalizado. Até nas coisas mais simples, sabe, doutora Juliana e doutora Cláudia? Como é que a gente cria quando você tem lá um casal de filhos, menino e menina? Eu canso de ver. Muitas mulheres entregam o serviço doméstico para as meninas e como se os meninos não precisassem, né? Cuidar de coisas da casa, da vida. Cuidar da sua casa, cuidar da sua vida é uma questão de você ser um ser humano funcional, né? Esse é o mínimo. Então, assim, não, a mulher tem que fazer e o homem não. Assim, hoje eu estava lendo uma matéria, saiu até na BBC, muito bem feita, sobre o burnout que as mulheres estão sofrendo. Porque elas trabalham, elas têm que cuidar da casa, elas têm que cuidar dos filhos, elas estão sobrecarregadas. E digo mais, até por esperteza novamente, a mulher trabalhar hoje é muito importante, porque a gente não sabe como é que está o dia de amanhã de um casal. Às vezes uma pessoa está num momento muito importante da sua carreira, às vezes não está tão bem. Você imagina também toda essa responsabilidade financeira nas costas de um homem. Isso está errado, gente. A gente tem que dividir. Sabe, porque quando você divide essas responsabilidades, você multiplica vitórias lá na frente. Como é que vocês entendem tudo, sabe? Porque são muitas as questões. Quando a gente para olhar, né, você fala assim, não, mas até ontem diziam para mim que se a mulher não casasse virgem, ela não era honesta. Até então eu podia matar porque era a legítima defesa da honra. E eu tenho que me ferrar inteiro sendo homem porque eu tenho que ser o provedor. A gente vem de uma época, sabe, da época das cavernas, onde o homem saía, coitado, lá para caçar, para trazer o alimento. As coisas são outras, mas parece que a gente vive, né, num momento pré-histórico, às vezes meio medieval. Vou passar a palavra para vocês, doutora Juliana, e depois a doutora Cláudia, por favor. Realmente é um tema angustiante da gente falar, porque é literalmente até ontem, né? A tese legítima defesa da honra só caiu ano passado, né, no STF. E reiterando aqui que ela só caiu por muita pressão da própria sociedade sobre os limites éticos da advocacia, né? Vale tudo, né? Cometer outros crimes para defender a suposta inocência do cliente, né? Colocar a vítima como ré. Então, foi um avanço muito importante. E vou até fazer um gancho a uma outra tese utilizada, muito curiosa. Eu particularmente, nunca tinha visto em outro caso. E é uma tese que foi muito aclamada no julgamento da Ângela. A Ângela, logo depois que se casou, ela fez o testamento dela. E daí começaram E ela era um pouco depressiva também, em alguns momentos da vida. Ela era uma pessoa, dizem aí os jornais, né, muito feliz, que esbanjava e alegria, mas que no íntimo algumas pessoas relatavam algumas questões de infelicidade, justamente pela questão da guarda dos filhos, né? Sim, imagino que difícil para ela. Então falavam dessa questão que provavelmente ela queria se matar e daí a tese que eles utilizaram um pouquinho nesse segundo julgamento, o que mais utilizaram foi a legítima defesa da honra, mas o segundo julgamento utilizaram com muita força, foi de que, em verdade, foi um suicídio na mão de outrem. Nem existe essa tipificação no Gente, a pessoa, no Código são Penal. criativos, não? Então, que ela, na verdade, instigou ele porque ela queria praticar o suicídio. Ela praticamente pediu para ele matar. E como se ele fosse um policial das Forças Armadas, porque isso acontece, viu, gente? Muitas pessoas que cometem atos bizarros, eles vão sabe, vão enfrentar, às vezes, a autoridade policial, e aí, quando isso acontece, o policial está armado e vai tirar a vida daquela pessoa. Mas ele é um policial. O marido, ele era o quê? Um empresário, né?
Isso, parece que era um empresário. E é importante colocar também, até para desmistificar isso. Infelizmente, não havia sido o primeiro caso de violência doméstica que a Ângela passara. Digo o primeiro caso não com Doca Street, que a gente já falou aqui que ele agredia, mas um outro namorado, o namorado anterior ao Doca, ela também tinha sido vítima de violência. E daí a população da época e a de hoje vai julgar da mesma forma. Vai falar, então ela mereceu, 2 pessoas batendo nela, mereceu. E, então, acho que vale a pena a gente voltar a falar sobre o ciclo da violência, da mulher ficar presa nisso, ter dificuldade de sair disso. E daí, porque ela não era recatada do lar, porque ela se colocava nessa questão de enfrentamento, de não aceitar a violência, ela merecia apanhar. Então, são diversos contextos que a gente tem que trazer novamente para o debate. Daí volta a pergunta da Carla, trouxe todo esse gancho do caso para poder responder a pergunta da Carla, né, sobre educação. O que a gente pode fazer para mudar essa sociedade? Por que a educação está mudando, não muda? Porque não cabe a gente colocar toda essa responsabilidade na mulher sobre educar o filho, ou até no pai de educar o filho, né? A mudança tem que ser estrutural, porque a gente está falando de um sistema do patriarcado. Quando a gente fala em feminismo, né, acredito que a maioria dos telespectadores sabem, mas talvez seja interessante explicar para quem não sabe, porque existem algumas falácias na internet. Feminismo nada mais é do que a defesa pelos direitos iguais, então que a mulher não seja oprimida. Tá? Então, que a gente tenha esses direitos equinâmes. Então, poxa, se você é contra o feminismo, eu tenho certeza que é porque você não conhece o conceito. Porque senão você seria a favor. Então, quando a gente fala sobre a mudança que a gente espera na sociedade, a gente tem que falar de uma mudança estrutural, que no meu entendimento é só com a criação de leis. Então, a gente precisa urgentemente de educação de gênero nas escolas. A gente precisa falar sobre direitos humanos na escola, né? Não basta uma educação dentro de casa. Tem que ser estrutural, tem que vir das escolas. Acho que quando a coisa for dessa forma, talvez a gente possa sonhar um dia com uma sociedade menos punitiva, né? Talvez esses índices todos baixem. É importante trazer também que, infelizmente, nesse primeiro trimestre, São Paulo, capital, foi recordista em feminicídio. Então, esses índices cresceram novamente nesse primeiro trimestre, agora de 2024. Então, é um tema antigo, mas parece que a nossa sociedade não mudou muito, né, Carla? Não. O que é desesperador. E aí, vou pedir a opinião da doutora Cláudia também, doutora, por favor. Bom, eu concordo plenamente com o que trouxe a nossa querida doutora Juliana Valente. Nós temos raízes estruturais que sempre normalizaram, entenderam qual era o lugar da mulher na sociedade. Então, a mulher, ela sempre foi pensada como coisa, como extensão, como propriedade do homem, não como um ser autônomo, pensante ou protagonista. Todas as vezes que as mulheres saíam desse padrão da submissão, da subserviência ou da objetificação e queriam ser protagonistas, em todas as épocas da história aconteceram limitadores, inclusive, que acabavam com as suas vidas. No século XVI tivemos a Inquisição. O que a Inquisição trazida pela Igreja Católica à época, inclusive no Brasil, fez? Todas as mulheres que saíam do padrão eram consideradas bruxas. Sim. Então, elas eram queimadas, elas eram emparedadas. Então, de modo que o que nós temos hoje quando nós fazemos a decodificação desses índices de estatística de feminicídio? A mesma compreensão. Todas as vezes que as mulheres desejam romper relacionamentos violentos, elas são silenciadas, ou por agressões do tipo lesão corporal, ou pelo ápice dessas agressões, que é o feminicídio. Então, nós estamos a todo tempo precisando dessa educação para as relações de gênero, entender que existem papéis sociais que não são tradicionais. Não existe um papel social performado por homem ou por mulher. Ambos podem exercer esse papel. O pai pode
exercer o cuidado dos filhos, levá-los à escola, pode cuidar, compartilhar as tarefas da casa, e a mulher pode sim cuidar da sua carreira, cuidar, exercer o seu papel fora dos limites da casa. Mas, quando se pensa em educação para as relações de gênero, isso traz uma grande ameaça. E qual é essa ameaça? A de romper com a economia do cuidado. A economia do cuidado, ou o capital invisível investido na maternidade, é que faz com que essa sociedade cada vez mais patriarcalizada, em que os homens exercem o poder, continue exercendo esse poder. Então, por isso é que há essa resistência tamanha de se ter nas escolas a educação para as relações de gênero, porque, dessa forma, desde a mais tenra idade, desde a pré-escola, meninos e meninas iam entender que as meninas podem, e os meninos também podem, e que precisam se respeitar desde cedo. Então, é sobre isso que nós precisamos falar tanto, e por isso é que o caso Ângela Diniz ela é tão emblemático ainda, para que a gente possa romper com essa lógica que naturaliza e normaliza as violências e as que são consideradas graves violações aos direitos humanos das mulheres, que inclusive matam as mulheres diariamente. Sim, olha só que importante, né, que essas duas grandes, né, mulheres nos trouxeram aqui. Uma grande reflexão. Esse é um crime que aconteceu no século passado. Mas hoje, nós estamos caminhando para o final de 2024. A quantidade de violência que nós estamos assistindo contra as mulheres, e digo que essa violência vem caminhando para idades, inclusive, de mulheres mais novas. Eu aqui tenho trabalhado muito nos crimes digitais e a quantidade de meninas adolescentes, que sofrem violências absurdas na mão de outros jovens e adolescentes agressores, assim, é de embrulhar o estômago. Infelizmente, essas vítimas, se não tiverem o acolhimento necessário, se não passarem por um trabalho de psicologia, de terapia, com bastante seriedade, infelizmente serão, lá na frente, vítimas de violência doméstica. Porque elas, inclusive, vão conhecer, né, o sexo através da violência. A violência vem se normalizando na nossa sociedade. Nós estamos, assim, dando de ombros. A gente escuta, teve bala perdida, mas é, de novo, mais uma bala perdida. A gente ouve um feminicídio, mas é mais um. A gente está virando, né, vendo os números de violência virarem estatística, e isso está errado. Nós não podemos nos acomodar. Nós temos que, inclusive, nos indignar. E trazendo um caso como o da Ângela, que aconteceu em 1970, a gente vai relembrar a quantidade de tempo que se passou e pouca coisa, né, a gente viu de avanço. Eu não consigo imaginar que nós venhamos de fato, conseguir dar um passo com bastante seriedade, profundo, se não for através da educação. A gente precisa educar. Educar os mais velhos, os mais novos, os que virão aí a nascer. A gente precisa de muita educação. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de muito mais mulheres ocupando postos no nosso legislativo, não é? Porque é um absurdo, como a gente começou aqui no começo do programa, nós estamos vendo um retrocesso, né? Quando homens se veem no direito de legislar sobre o corpo da mulher. Carla, mas acho que, né, uma colocação, até, desculpa interrompê-la, não basta ser mulher, né? Precisa ser mulheres e feministas que lutam pelos nossos direitos iguais, porque nós vimos, infelizmente, cerca de 6 mulheres traidoras da nossa própria condição feminina que votaram favoravelmente a PEC do estupro. Não é possível que essas mulheres não tenham medo de engravidar se possivelmente forem estupradas.
Mas aí eu vou mais além, sabe, doutora Juliana? Eu acho que elas não são só traidoras. Eu acho que isso aí vai mais além. Eu acho que essas mulheres, elas, assim, tudo na vida tem um interesse. A questão é a gente investigar qual é o seu interesse. E eu adoro, sabe o que a gente faz de bom aqui? É investigar. Entende? Porque tudo tem interesse. O que a gente já viu, não, uma hora uma pessoa fala que está de um jeito, depois está do outro. Quando você vai ver, é só interesse. É só interesse. Essa conversinha é de interesses. Então, a gente tem que investigar para entender que interesses são esses, que levam, porque, de novo, isso não é cegueira. Eu não consigo, porque uma pessoa, né, que não tem nenhum distúrbio mental, não tem nenhuma doença mental, ela é funcional, ela está completamente apta. Quando ela para e não enxerga, e de novo é o que a gente vai falar aqui, a quantidade de crianças, porque menor de 12 anos, gente, é criança. Meninas grávidas, de quem? Dos seus abusadores. E tá tudo certo agora? Exato. Essas meninas vão ser mães? Essas meninas... Você está tirando... Não, Sim. Doutora Cláudia, isso é de embrulhar o estômago. Não me interrompa, por favor. E é até interessante a gente dizer, Carla, que o Brasil ocupa a 4ª posição no mundo em casamento infantil, Nossa. em uniões prematuras. E a gente nem sabe, é uma violência muito pouco falada. Quer dizer, nós temos meninas, né, entre 10 e 14 anos, menores de 16 e menores de 18, que são levadas ao não casamento formal, mas a uniões estáveis, que estão convivendo maritalmente como adultas, que estão aí nesses índices de grave violências sexuais e que serão as destinatárias da PEC do estuprador. Então, olha o quanto isso é sério. Não é? Então, a cultura da novinha, em que ou os sugar daddies, ou as sugar babies, olha o quanto o Brasil, o nosso país, ele normaliza, ele naturaliza a novinha, o mito da novinha, das meninas bem novas, não é? Bem jovenzinhas, enquanto objetos sexuais, enquanto pessoas objetificadas. Então, é muito sério. Se a gente não fizer a leitura desses contextos de violências em que meninas e mulheres estão inseridas, lendo, fazendo a leitura através da história do direito e também confrontando com os dados estatísticos, a gente não consegue observar a realidade e partir para a construção e implementação de políticas públicas eficazes. Porque os dados de violência contra as mulheres, né, caso Ângela Diniz, foi uma mudança no paradigma daquela época, mas que nos traz reflexões até hoje. Nós estamos no século XXI discutindo um caso que aconteceu há quase 50 anos. Sim. Há mais de 50 anos, não é isso? Então, olha só o quanto é importante a gente entender e trazer isso para a nossa realidade. E se a gente não fala sobre isso, as coisas não mudam. E o que a gente não mede, não muda. E é por isso que esses índices trazidos, principalmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram uma outra realidade. Nós temos... Os índices de 2023 mostram que 63,9% das mulheres impactadas por essas violências, inclusive feminicídios, são negras, enquanto 29% são mulheres brancas. Então, hoje, nós precisamos, para entender, tanto da perspectiva da investigação criminal, como da perspectiva de política pública, seja ela qual for, a gente precisa colocar
essa dúplice lente, a lente de raça e a lente de gênero, para lermos, no contexto atual, como essas mortes de mulheres, esses feminicídios estão acontecendo e por quê. Não, e é muito importante que a gente deixe aqui para as pessoas que tanto detestam a violência e esses crimes, né? Porque os crimes contra a dignidade sexual são os mais odiados, que saibam que esta PEC agora, e tão importante a gente trazer o caso da Ângela Diniz, porque a gente fala sobre violência, a gente fala sobre a naturalização da violência, do ciclo de violência doméstica, sobre o que está acontecendo agora em 2024. Esta PEC, o que ela faz? Ela diz que está tudo bem. Está tudo bem você sofrer um crime contra o seu corpo, né? Contra a sua dignidade sexual. Está tudo certo. Não, Carla, mas eles vão ser presos. E daí que vão ser presos? Quando você faz a vítima carregar o produto da violência no seu corpo, não existe violência maior. Não existe violência maior. E aí tem um ser humano que está sentado lá, que a gente paga o salário, que é uma vergonha pagar salário para essa gente, que vota esse tipo de lei. Enquanto nós temos 1 milhão de coisas importantes de fato para serem votadas, um país gigante, de dimensão continental, que eles deviam estar prestando atenção nisso, prestando atenção em como que eu vou proteger uma criança. Não, mas está tudo bem. Ela que carregue o produto da violência, é um bebezinho, uma criança. Que bebezinho, que criança? E uma mulher que aceita isso, que está sentada com, entendeu, ocupando um cargo ali, você é uma vergonha. Você não me representa. Eu acho que você não representa ninguém. Você não representa nem homens e nem mulheres. Você representa os seus interesses, né? Os seus interesses. E a gente só precisa descobrir que interesses são esses. Porque isso é uma vergonha. São crianças, são crianças. Você fazer uma criança, você fazer uma mulher ter que carregar no seu ventre o produto, porque aquilo é um produto de uma violência. Ninguém tem o direito de definir se aquilo vai continuar ou não. Aquilo, quem decide é a mulher. Já deveria ser assim, de maneira, né, assim, incondicionada. Porque você trazer um filho, uma criança para o mundo, é de uma responsabilidade ímpar. Mas aí vem aquelas pessoas, não, mas olha, a gente coloca para adoção. Vai lá no orfanato. Olha lá a quantidade de crianças órfãs que estão ali para ser adotadas. Entende? Esse é um discurso imbecil. Desculpa. Isso me irrita com uma profundidade, assim, ímpar. Não, e veja, Carla, o que tem de semelhante ao caso da Ângela Diniz. Daí coloca essa menina ou essa mulher no banco dos réus. Como a Ângela Diniz, né, a vítima criminalizada novamente, sendo revitimizada. A vítima correndo o risco de ser presa, com uma pena, às vezes, maior até do que a do estuprador, né? Então, é realmente um absurdo, entendo muito a sua indignação e fico muito contente da gente ter esse espaço para debater essas duas situações que são muito semelhantes, das mulheres estarem no banco dos réus. Uma curiosidade que eu gostaria de trazer é uma expertise na época da família. E infelizmente, também o porquê a gente vê muita impunidade para a mulher periférica, pobre, né? Ela era uma mulher de uma classe abastada, então teve a sorte de contar com um dos melhores criminalistas na época no segundo júri. Então, no primeiro, né, que ele teve a suspensão condicional do processo, isso só foi possível porque ele era réu primário. Mas por que ele era réu primário? Não existia a Lei Maria da Penha ainda, senão certamente Ângela Diniz, uma mulher empoderada, teria denunciado. Então, por isso, foi possibilitada essa pena pequena também, um dos motivos, além de todos aqueles que a gente já discutiu. Eles constituíram nova defesa, algo curioso aí, num momento, a família, o novo advogado foi muito esperto, num momento histórico pertinente, então, que os movimentos feministas já estavam contestando esses direitos, e contrataram um advogado criminalista, um jurista famoso à época, e um dos poucos corajosos que escreveu um artigo achando um absurdo aquela primeira sentença do júri. Foi o único que contestou, e daí a família foi lá e contratou, porque tinha condições, né? Imagina as famílias que não têm. Então, contratou esse outro advogado, conseguiu
uma pena de 14 anos, mas ainda assim a gente tem essa sensação de impunidade, porque ele cumpriu apenas 1/3 da pena e logo conseguiu o livramento condicional. Então isso era que eu gostaria de fazer como ponderação. E um outro ponto também interessante que eu gostaria de falar, como aqui é um programa que a gente trata muito sobre desaparecidos, como eu falei lá atrás, uma das testemunhas ali, né, não da hora dos fatos, mas um pouquinho antes, que seria a Gabriele, que a defesa do Doc Street até fala que ela que foi o pivô, né, que a Ângela Diniz teria traído com a Gabriele. A Gabriele desapareceu, gente. Está desaparecida até hoje, A Gabriele está desaparecida até hoje. Então, tem esse inquérito para apurar a morte dela e a única testemunha diz que elas estavam escalando e ela caiu no mar e desapareceu. E parece que foi essa a conclusão do inquérito. E né, não estou aqui para discutir a conclusão do inquérito, mas também estou aqui para questionar que às vezes impunidades acontecem e que a gente está falando de pessoas poderosas. E a gente está falando de um delegado que na época fez falas ali muito polêmicas, muito controversas, muito machistas, inclusive, misóginas. Então, todas essas reflexões também que eu queria deixar como curiosidade. A violência contra a mulher, ela é inadmissível, principalmente quando a gente está falando desse tipo de violência. Violência não... De novo, gente, quando a gente está falando de dignidade sexual, que vocês entendam, o maior número de pessoas que sofrem isso são crianças de 0 a 12 anos, mais do que as mulheres. Por favor, vejam lá o Instituto Libertas. Eles têm dados muito atualizados. É de cortar o coração. São crianças. A quantidade de abuso, de pornografia infantil, de denúncia que nós recebemos aqui é um absurdo. Mas aí temos lá, nós estamos pagando salário, né, para aquela gente que não tem um pingo de vergonha na cara, criar esse tipo de lei. Ela é uma lei, ela é de uma excrescência igual a mulher honesta, legítima defesa da honra, umas leis absurdas, estúpidas. O povo, homens e mulheres, precisam se unir e falar, vocês não têm vergonha na sua cara. Porque assim, é de uma sem-vergonhice. É um retrocesso. Sabe, você fazer uma mulher que sofreu uma violência carregar uma gravidez indesejada, pelo amor de Deus, é de uma falta de empatia, isso é de uma psicopatia. O que nós temos ali, psicopatas? É isso, né? Porque é um bando de psicopatas. Não, vamos fazer lá, tem que carregar. Aí vem uma criança e coloca para adoção. Você imagina a cabeça de uma criança que é colocada para adoção? Ela já nasce o seguinte, bom, mas eu sou indesejada, né? É isso mesmo? Então parem para pensar sobre isso. Fico revoltada. Bom, queridas doutoras, doutora Cláudia me prometeu que virá aqui pessoalmente. Traremos ela pessoalmente. Doutora Juliana já faz parte aqui do nosso quadro de pessoas incríveis. É muito bonito o trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho das nossas mulheres do direito que nos ensinam, né, que nos colocam para pensar sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre as leis que funcionam, sobre as leis que não funcionam, por que algumas leis, né, vingam, como essa bobagem, essa excrescência, mas a gente tem que investigar o que está por trás disso, né, o que está lá no troca-troca, o que está no interesse, porque tem sempre um interesse, né, gente? Ali nada passa sem interesse. Dito isso, você não é burro, é inteligente, e não adianta a gente reclamar. Porque somos nós que colocamos aquelas pessoas ali. Depois você fala, mas eu me arrependi. Então pensa 2 vezes antes de colocar esse tipo de gente para sentar lá e ganhar do seu rico esforço de trabalho, porque o salário deles é pago com os nossos impostos. É isso. A gente chega aqui ao fim, me perdoem pela minha raiva, mas toda vez que eu vejo uma mulher sofrendo violência, são muitas, de todas as idades, de todas as formas e de todas as maneiras. E não existe uma sociedade que vá crescer, que vá prosperar, e que a gente sempre fica falando, nós precisamos que o nosso país prospere, né, prospere financeiramente, enquanto
nós tivermos esses números absurdos de violência. A violência faz o nosso país definhar, faz a economia do país definhar. Então, se tudo é só dinheiro, então pensem também sobre esse ponto de vista. Toda vez que a gente tem esses números absurdos em relação à violência, a gente está sangrando tudo. A gente sangra o país, sangra a economia do país, a gente vira uma marca, vira uma vergonha internacional, não é? É isso, que a gente fica manchado. E a gente precisa continuar, sabe, se incomodando com a violência. A gente não pode achar que tá tudo certo, mais uma bala perdida, mais uma criança estuprada, mais uma mulher que foi morta. Isso está errado. Não pode. Crime é crime. E lugar de criminoso é no sistema prisional. Ó, fica lá, gente. Até que a gente consiga melhorar esses números, é para lá que eles vão. Porque a gente precisa, inclusive, educar essas pessoas para entender o seguinte: o sistema prisional é horrível. E digo mais, eu sempre trago esse alerta aqui. O nosso sistema prisional ele é composto majoritariamente por ladrões e traficantes. Eles não gostam de feminicidas, eles não gostam de estupradores, eles não gostam de gente que faz ataques em escola. Essas pessoas precisam ser colocadas numa outra ala chamada de seguro, porque o próprio sistema não olha para essa gente com bons olhos. Então, assim, não é nem bom. E não tem nada na nossa vida que valha mais do que a nossa liberdade. Então, dito isso, se você acha que nada te comoveu, pensa na sua liberdade. Porque uma pessoa que comete crimes contra mulheres, contra crianças, vai parar no sistema prisional. Esse é o fim que ele vai levar. Agora, quanto a essas leis horrorosas, a gente vai continuar aqui em coro. Eu me uno a essas mulheres e a todas as outras. Porque, assim, gente, legislar sobre o corpo de uma mulher é um absurdo. É um absurdo ímpar. Nós precisamos de legisladores que pensem em como nós vamos melhorar como sociedade, como nós vamos proteger o nosso país, como nós vamos proteger as nossas mulheres, como nós vamos proteger as vítimas e não dar voz para criminosos e agressores. Mas a gente tinha vontade, eu tenho vontade de investigar cada uma dessas pessoas que vota nessas leis, porque deve ter coisa esquisita lá. Se a gente procurar, a gente vai achar. E eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, ele é advogado também. Não sei se vocês conhecem o professor Pardal? Sim. Rodrigo Pardal, ele fala assim, chegou outro dia para um amigo nosso, falou assim, você não está entendendo, a Carla, quando ela investiga, ela não é nível FBI, ela é nível KGB. Eu vou descobrir até o que eu não quero saber da sua vida. Bom, um deles é o Paulo Bilinski, né? Que é aquele ser abjeto que foi investigado por assassinar a esposa. Então, mas a gente vai investigar. Vamos investigar, vamos lá, né? Porque, assim, uma pessoa, né? E aí, quando você descobre um monte de coisa daquela pessoa, né? Estamos juntas. Estamos juntas. Para salvar vidas, salvar meninas. Eu me uno a vocês. Eu já falei, eu nunca vou virar as costas para vítima nenhuma. Assim, e a gente sempre vai estar aqui recontando a história, porque a gente precisa trazer para as novas gerações o horror que as mulheres vêm passando ao longo de muitos anos. A gente precisa lembrar. Lembrar para que não se repita, né, Não Carla? se repita e lembrar o seguinte, essas mulheres perderam a sua vida, mas alguma coisa elas deixaram, sabe? Deixaram uma sementinha dentro de todas nós. Seguinte, vamos proteger as outras mulheres. Vamos trabalhar com empatia. E eu agradeço profundamente a todos os homens que respeitam e se unem à causa, né, contra a violência de gênero, contra a violência da mulher. Sabe, esses homens que são incríveis, porque esses homens merecem sim o nosso respeito. O resto, a gente sabe o que a gente faz, investiga. Dito isso, minhas queridas, eu vou deixar aqui as redes sociais da doutora Cláudia De Luna, da doutora Juliana Valente, essas mulheres aí que são bravas,
guerreiras do direito e mais, não só o direito das mulheres, mas o direito das vítimas, porque é sobre isso que a gente precisa, né, falar. É sobre as vítimas, porque eu sempre lembro, né, a gente às vezes fica contabilizando, prendemos A, B e C, eu contabilizo hoje quantas vítimas a gente salvou, quantas vítimas a gente protegeu. E assim, é sobre essas vítimas, isso me enche meu coração de alegria. Cada menina que a gente consegue salvar, tirar ela do horror, cada mulher que a gente consegue ajudar, que ela saia do ciclo de violência, né? Isso não tem preço, gente. Isso aí é maravilhoso. Isso é muito importante, isso é muito forte. E é escolher estar do lado certo. A gente pode escolher que lado que a gente quer estar, do certo ou do errado. Eu escolhi estar do lado certo. E para mim é o seguinte, crime é crime e a gente não pode aceitar. Embalado de jeito nenhum. Minhas queridas, muito obrigada. Espero aqui a doutora Cláudia Deluna para a gente fazer uma outra dobradinha aqui com a doutora Juliana Valente. Vou deixar aqui as nossas redes sociais também para as pessoas. Todo mundo já conhece, estamos em todas as redes sociais. Tem o e-mail também, que vocês podem entrar em contato com a nossa produção, que é o ic@medialento.com.br. Vocês podem mandar sugestões, pedir informações, a nossa produção está sempre de portas abertas. Tem o nosso canal de denúncias, a gente recebe muita denúncia. Sempre que a gente pode, a gente está ajudando as pessoas. Tudo aquilo que chega com conteúdo, né, potencial de crime, a gente repassa para a autoridade policial. Então, entrem no nosso canal de denúncia. Tem o nosso portal de notícias investigativas, policiais, sobre o direito. Vou convidar aqui as nossas queridas doutoras também para que elas façam parte, se elas quiserem mandar também, né, os artigos que elas escrevem, nós teremos o prazer de publicá-los também, principalmente com mais informação no combate à violência de gênero. Vamos deixar aqui também, que é o portal que é o newsic.com.br. Vamos passar aqui a ajudar também as delegacias de desaparecidos. São muitas pessoas desaparecidas no nosso país. Nós vamos colocar isso aí aos poucos, não adianta colocar todas as fotos, porque a gente só embaralha a cabeça das pessoas, mas preste atenção nas fotos que nós vamos colocar. Se você tiver qualquer informação, eu peço, por favor, que você ajude a autoridade policial e informe onde essa pessoa está, porque tem sempre uma família em desespero procurando essa pessoa desaparecida. Mesmo que o desaparecimento tenha sido intencional, é importante que a gente comunique, inclusive para poder apaziguar o coração dessas famílias. E no final, fica aí a nossa contribuição para a Interpol, que são os foragidos. Se você tiver qualquer informação, eu peço aí que você faça diretamente aos canais de denúncia da Interpol. Eles são seguros e você pode fazer essa denúncia de forma anônima. E eu sempre digo aqui, a maior arma da polícia é a informação. Então, se você tiver qualquer informação sobre os foragidos, por favor, faça a denúncia diretamente à Interpol. É isso, gente, e nos vemos na próxima semana com mais um Investigação Criminal True Crime.